O Fé em Ação toda semana traz para você projetos e histórias de pessoas que inspiram. E hoje não será diferente. Queremos compartilhar com você o exemplo de alguém que tem um coração missionário e dedica a vida para levar a mensagem de Jesus para muitos corações. Jonathan Conceição é pastor, escritor e comunicador. A Josemara Mai vai mostrar mais detalhes do seu ministério que não se limita ao Brasil. Na entrevista com Sérgio Azevedo, vamos saber como ele apoiou projetos de comunicação na África e também na Ucrânia. E a gente ficou pensando, vamos embora ou não? Vamos esperar, mas esperar quando? E se fecharem as fronteiras, como é que vai ser, né? Sim. Então a gente mantinha 2 malas ali, mal sabíamos, se a guerra começasse, não tinha nem como pegar a mala, né? Você vai embora. Vai embora, se conseguir, né? André Aurel vai nos trazer as novidades da fé pelo Brasil e pelo mundo. Não sai daí, o Fé em Ação volta já! Jonathan Conceição tem a comunicação no coração. Além de pastor, já foi diretor da TV Novo Tempo. Em 2008, recebeu um convite para trabalhar na Rússia. Depois foi para a TV Novo Tempo na Ucrânia e também para Nairobi, na África. A nossa repórter Josemara Mai vai mostrar como essa vida de missão contribuiu para o crescimento da comunicação adventista em todo o mundo. Bárbara, o pastor Jonathan Conceição dedicou a vida para a comunicação adventista. Foi um dos pioneiros no surgimento do sistema de comunicação no Brasil. E esse acontecimento também recebeu muito apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas. São anos de ministério e durante toda essa trajetória, Jonathan dividiu as conquistas, momentos e experiências com os amigos, colegas de profissão e, claro, com a sua querida esposa. Hoje você vai conhecer melhor esse pastor, comunicador, esposo e pai. Bom, eu conheci o pastor Jonathan como professor Jonathan. Eu fui fazer semana de oração, se eu não estou enganado, na igreja da Alvorada, Jardim Alvorada, aqui em frente ao UNASP, São Paulo. E ali vi uma pessoa magra, jovem, com uma câmera, que eu não tinha nem ideia o que era aquilo. Ele gostava de questão de filmagem e tal, e etc. E o conheci, foi muito simpático, eu era diretor de jovens da associação, e fiz a semana, tive que fazer tratativas com ele ali, e gostei bastante. Eu conheci o pai dele. O pai dele é o pastor Lázaro, que era muito parecido com meu pai, fisicamente, muito parecido. E me afeiçoei ao Jonathan, tipo Davi Jonathan, mas me afeiçoei e ficamos amigos desde ali. Depois soube que ele estava recebendo um chamado para Curitiba. Eu fiquei surpreso que ele saiu da educação e foi para uma área que ninguém não tinha ainda esse negócio de vamos fazer uma televisão, nada disso, né? Mas ele foi trabalhar nessa área. A gente foi fazer um programa em Curitiba, eu era do interior de São Paulo, cidade de São Carlos, e o grupo musical que a gente fazia parte, que era o Cantores do Rei, nós fomos lá. E fizemos a programação e eu vi que tinha um camarada lá filmando, né? Mas nem em sonho eu imaginava que um dia uma daquelas músicas iria aparecer no programa Fé para Hoje. Aí eu falei, cara, aquele camarada é poderoso, hein? Olha, ele gravou lá da igreja e de repente, olha a gente aí participando do programa Fé para Hoje, que era em canal aberto. Aí aquilo me chamou a atenção para essa pessoa, Jonathan Conceição, né? E aí depois, eu me lembro que eu fui ali para o UNASP e teve um programa do Steve Green e olha ele lá com a equipe dele transmitindo o programa para a ADSAT. E meus pais tinham uma antena daquela disco de pizza assim, né, da Texat, e eu via lá Jonathan Conceição, TV ADSAT, e eu linkava as coisas, mas nem só imaginava um dia participar com ele e trabalhar com ele e até estudar com ele, né? O Jonathan sempre trabalhou com TV, desde a época que eu conheço dele na Voz da Profecia, né? Eu me lembro quando nós estávamos fazendo a mudança de Nova Friburgo aqui para Jacareí, né? Logo depois que nós chegamos aqui, em 2005, né, eu era já responsável pela parte de edição, né? O Jonathan também foi editor, trabalhei com ele lá por um tempo.
E depois, logo depois, o Jonathan ele substituiu um dos diretores da TV, que foi o Tennyson Shirai. E nesse momento da substituição, eu estava com ele já cuidando da programação da TV e ainda algumas coisas da produção ali, né? Então, trabalhar com ele ali era muito fácil, né? O Jonathan sempre foi uma pessoa muito boa de se lidar, né? E muito criativo, muito cheio de ideias e tal. Então, foi um momento bem gostoso, onde eu tive a chance de estar com ele ali, né? Quase que sendo o braço direito dele ali, na questão da programação da TV e também na produção da TV, enquanto ele foi diretor. Eu descreveria Jonathan como uma pessoa extremamente disponível para o serviço. E o segundo componente, eu acho ele uma pessoa descomplicada. Ele faz o que é preciso fazer com aquilo que ele tem na mão. Se tem muitos recursos, ele vai, mas se também não tem recursos, ele é destemido e forte o suficiente para fazer o que é para fazer. E toda essa dedicação e empenho não foi somente para a comunicação brasileira. Junto com a esposa, Jonathan marcou seu ministério e também a comunicação adventista na África e na Ucrânia. Ele sempre esteve envolvido com a família e sempre teve a família por perto. Inclusive, a esposa trabalhou junto com a gente, né? Então, a gente percebe ele com esse carinho muito grande pela família e uma dedicação muito grande pelas coisas da igreja. Um detalhe que sempre me marcou nas produções do Jonathan é que ele fazia uma parceria muito boa com a esposa dele, né? E é bonito isso, você ver um casal trabalhando junto, né? Então eu lembro que nos vídeos que a gente gravava, nos primeiros videoclipes, eu podia dizer assim, que a gente começou a gravar com ele inclusive, era tudo muito rudimentar, né? Tudo muito simples. E ele já tinha que acertar a luz, ele tinha que ver o local, ele tinha que fazer mais ou menos o roteiro do lugar. E Priscila, a esposa dele, sempre estava ali junto para contribuir assim artisticamente com aquilo que a gente precisava. Então eles formam uma excelente parceria. O pastor Jonathan é um homem muito comprometido. Ele recebeu um chamado para ir para um lugar muito longe, uma língua que ele não tinha a menor ideia como é que funcionava. E ele trabalhou nos países próximos ali da Rússia e tudo mais, um desprendimento impressionante. Tem uma esposa que o apoia. Então é um casal, né? A gente não pode falar sozinho, embora ele apareça mais que a esposa, mas a esposa é um doce de pessoa e o apoia tremendamente, o apoiou, ele está jubilado hoje, com muitas vitórias, com muitas coisas importantes feitas para a igreja na África, na região ali da Rússia também, eu não me lembro exatamente os países onde ele trabalhou, mas a gente sempre teve contato, sempre estava... É um homem de Deus, eu acho que essa expressão, ela resume muito o que significa o Jonathan. Olha, o Jonathan Conceição, ele vive comunicação e ele ama pregar o Evangelho, ele sabe disso, que a importância da comunicação na pregação do Evangelho. Quando nós estudamos o curso de estudos em teologia junto, a gente conversava, porque a gente ficava no mesmo quarto ali no colégio, na nossa universidade, né? E eu percebia esse empenho que ele tinha, os projetos pessoais mesmo que ele desenvolvia, ali o ministério chegando a hora, né? E ele falava, então quando ele foi como missionário para a Ucrânia e depois para a África, eu falei, puxa vida, ele está fazendo aquilo que ele sempre desejou, né? De alguma maneira usar o talento, usar a capacitação que ele tem na área de TV, enfim, de mídia, para poder pregar o Evangelho. A lista de ações e características positivas do pastor Jonathan é grande. Dedicou anos para a obra adventista, mas nunca esteve só. Priscila viveu esse mesmo ministério, cuidou dos 2 filhos do casal e atuou como braço direito de seu esposo. E com 44 anos de casados, Jonathan sempre esteve presente nas conquistas de sua amada. E com ele ao seu lado, ela pôde enfrentar os medos e encarar os desafios. Ele é uma pessoa amiga, ele é uma pessoa que parece que me ouve, que me entende. Mesmo se ele não me entende, ele faz de conta que entende. Então, ele sempre tem sido o meu apoio no sentido de realização
em muitos detalhes da minha vida, tanto profissional como aprender mais sobre a verdade. Nas nossas conversas, parece que os dois se entendem no sentido de querer aprender mais, de descobrir, de novas descobertas. Então eu agradeço a Deus pelos momentos juntos. Sem dúvidas, a vida e o ministério do pastor Jonathan Conceição é um exemplo a ser seguido. E no próximo bloco, ele vai conversar com o Sérgio Azevedo e contar mais detalhes dessas experiências. Nós vamos agora com o André Aurel e as novidades da Federação dos Empreendedores Adventistas. É com você, André. Oi, Bárbara. Chegou o momento de você e dos nossos amigos que nos acompanham ouvirem as boas notícias dos projetos que são apoiados pela fé. A RAAFA, Rede de Apoio Adventista à Família Autista, realizou em parceria com a sede administrativa da Igreja Adventista na região leste de São Paulo o primeiro encontro presencial da RAAFA. O encontro foi realizado na comunidade adventista de Tatuapé e mais de 450 pessoas participaram. Foram momentos de muito aprendizado com a presença de renomadas autoridades científicas e autoridades reconhecidas nacionalmente nessa área do autismo, tão evidente em nossos dias. Há décadas, a fé tem apoiado projetos, ministérios e iniciativas de pessoas comuns em todo o Brasil e no mundo. Se você tem o desejo de fazer parte da nossa federação, você pode se tornar um associado da fé. Acesse o nosso site feadventistas.org.br e saiba mais sobre os projetos que são apoiados. Caso você tenha qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem pelo nosso Instagram, fé_adventistas. Essa é a fé, por meio de cada voluntário e colaborador, fazendo a diferença no mundo. Obrigada, André, pelas informações. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, tem Sérgio Azevedo conversando com o pastor Jonathan Conceição. É daqui a pouco. Embora eu estivesse na Ucrânia, na verdade, eu trabalhava para a divisão euroasiática. Sim. Então, não apenas surgiu ali o canal ucraniano, mas surgiu também pequenos estúdios ao longo da Rússia. Em Rostov-on-Don, na Geórgia, em vários países. Foi colocado pequenos estúdios. Quando fala pequeno, é pequeno mesmo. Eles fazem milagres lá. Amigo e amiga telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. Começamos agora a segunda parte do programa. Vocês viram quantas coisas bonitas giram em torno dessa pessoa extraordinária, e esse programa eu considero uma homenagem a um amigo e uma pessoa muito especial para a comunicação adventista, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Novo Tempo o Jonathan Conceição, que tem uma vida dedicada à comunicação, não só no Brasil, mas no país Ucrânia, que está em guerra agora com a Rússia, e também na África. Jonathan Conceição, pastor e comunicador. Amigo, obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Quanto tempo a gente não se via pessoalmente, né? Fazia um tempinho. Sempre que eu venho ao Brasil, quando posso, eu venho ao Novo Tempo, porque a gente passou esse processo todo até se tornar Novo Tempo, né? Porque ano passado era só a Voz da Profecia. E eu tive o privilégio dado por Deus de passar esse período de 20 anos, desde o início do nosso estúdio lá em Curitiba até a mudança aqui para Jacareí. É verdade. E você é uma pessoa muito organizada, que guardou as datas, os episódios marcantes, e isso é revelado num livro, né? Você está até com um livro aí. Queria começar por aí. Mostra na câmera 3 ali para gente. Esse é o livro Fé, Coragem e Vidas Transformadas. Esse é um livro que foi editado aqui pela Novo Tempo, justamente para comemorar aquele evento em que o quarteto cantou ali no Maracanãzinho. Há alguns anos atrás, atrás. Então,
havia um DVD e o livro que foi lançado, é a edição do autor, mas foi lançado pela Novo Tempo. E, aliás, você só consegue esse livro aqui na Novo Tempo. É um trabalho que você fez voluntário e missionário. Mas esse registro, Jonathan, é muito importante porque dá detalhes de muitas coisas que aconteceram nesta linda história de comunicação aqui. E você percebe nesse livro como a comunicação vai acompanhando o crescimento da igreja. Ah, com certeza. A Ucrânia, pelo que eu sei agora que está em tempos de guerra, sim, se não fosse os meios de comunicação, a igreja estaria completamente esfacelada, né? Ainda os meios de comunicação é que são um meio de as pessoas terem contato, né, entre elas, né? Inclusive o programa chamado Anjos da Esperança, lá que a gente levou o nome, né, e pôs um outro formato, ele é usado justamente para angariar coisas para as pessoas que estão sofrendo com a guerra. Nossa. Então, reconstrução de casas, alocar pessoas de um lugar para outro, né? Esse tipo de atitude. Porque a guerra, na verdade, Sérgio, começou em 2014. Nós estávamos lá. Os movimentos ali, né? Nós estávamos lá e vimos todo aquele movimento no centro da cidade. A gente fez mala, tivemos reunião com os missionários. Nós tínhamos ali cerca de 6 missionários de fora, 2 da Argentina, 2 das Filipinas e eu e minha esposa do Brasil. E a gente ficou pensando, vamos embora ou não? Vamos esperar, mas esperar quando? E se fecharem as fronteiras, como é que vai ser, né? Sim. Então a gente mantinha 2 malas ali, mal sabíamos, se a guerra começasse, não tinha nem como pegar a mala, né? Você vai embora, vai embora, se correndo. Conseguir, né? E havia trincheiras, entre a nossa saída até o supermercado, havia trincheiras com guardas, eles pegavam documentos, tudo mal. Então, tinha avisos, né? Tinha avisos. Mas a guerra nunca chegou em Kiev naquela época, entendeu? Sim. Você estava em Kiev, que é a capital. Estava em Kiev. Agora, você depois foi para a África, outro chamado. Fui para o Quênia, Nairobi, para outra divisão. Embora eu estivesse na Ucrânia, na verdade, eu trabalhava para a divisão euroasiática. Sim. Então, não apenas surgiu ali o canal ucraniano, mas surgiu também pequenos estúdios ao longo da Rússia. Em Rostov-on-Don, na Geórgia, em vários países. Foi colocado pequenos estúdios. Quando fala pequeno, é pequeno mesmo. Eles fazem milagres lá, com esses pequenos estúdios. E aí foi fundado também o Nadezhda Telecanal, que é o canal russo, também legalizado. Eles só não estão no satélite por falta de dinheiro ainda. Sim. Mas é um canal legalizado, com autorização do governo russo, e está na internet. Eu tenho uma surpresinha para você. Vamos acompanhar aqui no vídeo. Olá, tudo bem com vocês? Pois é, sou eu, pai. O Jonathan Conceição Filho. Que privilégio poder falar com você, mesmo que aqui pela televisão, né? A gente ficou longe durante quase 15 anos, né? Você lá na África e eu trabalhando, né, em Minas, São Paulo, né, em Engenheiro Coelho. Pois é. O que eu posso falar para você é muita saudade. Saudade imensa sua, da mãe, de Samuel. Saudade que não cabe no peito. Você sempre esteve comigo, você e minha mãe. Sempre foram meus apoiadores, sempre me ajudaram, sempre estiveram lá no momento que eu mais precisava. Eu não tenho palavras para retribuir tudo o quanto que você fizeram para mim. Vocês não conhecem meu pai como eu conheço. Meu pai é um camarada que 4 horas da manhã, 5 horas da manhã já estava lendo a Bíblia. Toda vez que a gente acordava, lá podia ser 6 horas, 5h30, ele estava lendo a Bíblia, estudando lição, lendo o Espírito de Profecia. Rapaz, o Senhor, né? Estudioso da palavra de Deus. Sempre que eu me conheço também, estava com uma câmera na mão, desde que eu nasci. Apaixonado pela área de comunicação. Talvez é por isso que eu decidi imitar um pouco, né? Fazer publicidade, história de comunicação também, né? E, é claro, o curso de teologia. E eu estou aqui como pastor, no meio da floresta amazônica, graças ao seu exemplo. Ao seu exemplo, ao exemplo do nosso avô, do meu avô, né? Do avô Lázaro, seu pai. E também dos nossos familiares, né? Da vozinha também, Alda. Obrigado por tudo que você fez por mim. Obrigado por tudo. Eu só tenho que agradecer sempre
por vocês. Forte abraço. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto, né? Eu acho esse o maior legado que você pode deixar. Um filho se dedicando também à causa de Deus, seguindo os passos do pai, né? E passos largos. Vamos voltar lá para a África. O nosso tempo está meio curto, mas vamos falar um pouquinho da África, porque a África também é um ambiente que precisa chegar à palavra de Deus e tem sido fértil. Como é que foi a sua participação até o seu jubilamento? E nós chegamos lá em 2015. Foi o primeiro ano nosso lá em Nairobi. E ao sairmos, fico feliz porque temos nosso canal que abrange todo o Quênia, que é o Hope Channel Quênia. A maioria dos programas são em Swahili e inglês. São as duas línguas oficiais do país. Como é que é? Swahili. Swahili. Mas você se aposentou, voltou para o Brasil e ainda tem no coração muita vontade de pregar o Evangelho. Eu queria que você mostrasse um outro livro que você trouxe aqui, que é um livro que não é de comunicação, mas ele contém a principal comunicação que temos que levar para as pessoas, né? Então, esse título, Chegou a Hora, eu me baseei em Apocalipse 14, verso 15, onde aparece um quarto anjo. Depois das 3 mensagens angélicas, chega um anjo e fala assim para Jesus: olha, Senhor, pega a foice, mete a foice, a seara está madura, chegou a hora de cegar, né? Então aí veio o título Chegou a Hora. Na verdade, eu comecei a estudar esse assunto ainda em Friburgo. Foi se tornando uma pequena apostila, porque eu gosto de escrever quando eu vou estudando. Aí acabou se tornando um livro. Tem um canal no YouTube com esse nome, Chegou a Hora. Então, se procurar Chegou a Hora, Jonathan Conceição, vai me encontrar. Muito bom. Jonathan, chegou a hora de a gente acabar o programa, infelizmente. Mas eu fico muito feliz que, apesar de singelo, é um programa que te homenageia como pessoa, como profissional. E que profissional. Eu trabalhei com ele algumas vezes, né, Jonathan, lá atrás. E a gente pôde conviver um pouquinho desse trabalho em equipe. E para selar esse momento, eu gostaria que viesse aqui o seu colega pastor, Inácio Kalbermatter, que vai deixar com você uma pequena lembrança do programa e uma certificação para você. Obrigado. Jonathan, parabéns pelo teu trabalho, sem dúvida nenhuma. Você está recebendo certificado Gente de Fé, que eu acho que você precisou em teu ministério e no comprometimento que você realizou. Sem dúvida, compartilhando o grande comunicador Jesus nos diferentes, que não tem limites, do mundo para poder alcançar a graça. A Federação dos Empreendedores Adventistas do Brasil te confere este certificado ao ensejo desta ilustre participação ao programa Fé e Nação. Que Deus te abençoe e continue a te dirigir como esse grande comunicador. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Jonathan. Volte outras vezes para contar histórias, inclusive resultados, inclusive do que você está fazendo atualmente. Tá ok. Até uma próxima. Até a próxima. Você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos na próxima semana, nesse mesmo horário, se Deus quiser, com pessoas que fazem diferença, como foi o caso do Jonathan de hoje, e que fazem com que a palavra de Deus seja semeada por onde quer que seja. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. E agora a gente volta com a Bárbara Luz para o encerramento deste programa. Até a próxima semana. Obrigada, Sérgio. O ministério do pastor Jonathan Conceição é muito inspirador. Quantas pessoas já tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus por conta da atuação dele em tantos países, tantas culturas diferentes? Isso é Fé em Ação, um ministério sem fronteiras. Nosso programa chegou ao fim, mas semana que vem tem mais histórias de fé e amor. Até lá!